Fiz o exame em fevereiro, mandei o resultado para ele imediatamente. Ele me disse que tinha 100% de certeza, porque sempre tem que afirmar que tem 100% de certeza, de que eu havia feito uma nova extrusão no mesmo lugar, e nesse momento me informou que em 20% dos casos isso acontece pós-cirurgia. Eu nem sabia que isso era possível, porque ele me deu 100% de certeza que tudo correria bem. E por telefone mesmo disse que a solução definitiva para mim seria uma artrodese. E que ele faria inclusive de graça. Por quê? Não sei por quê. E eu imediatamente deixei ele para trás, eu resolvi que não teria mais ele como meu médico. Procurei uma outra opinião, fui a uma neurocirurgiã que olhou minuciosamente os meus exames, que me fez um exame clínico minucioso, e novamente eu passei incólume por todo o exame, mantendo minhas sensações, minhas sensibilidades, sem perda de movimento, sem travamento, nada. Inclusive, quando eu fui a ela uma semana depois, eu já nem estava mais com dor. Eu estava de 0 a 10 com dor grau 2. Já tinha melhorado bastante sem tomar nada, sem tomar nenhum remédio, nenhum anti-inflamatório, sem tomar nada. Ela me disse que não via menor necessidade de fazer artrodese. Pelo que ela estava vendo ali, a minha coluna tinha muita estabilidade. Não acreditava que eu tinha extrusado por causa de uma escoliose. Na verdade, ela estava sem o laudo, ela só tinha as imagens. Ela foi muito honesta ao dizer que não sabia se aquela imagem que ela estava vendo como uma extrusão era de fibrose ou era de extrusão. A máquina era aberta, de ressonância, e não estava muito claro que ela precisava do laudo, mas que de qualquer forma, se fosse, pelo que eu entendi, se fosse uma extrusão, se fosse fibrose, eu tomaria alguma coisa, se fosse extrusão, não, e que eu estava com quase nenhuma dor irradiada, neurológica. A minha preocupação sempre foi com o futuro, com a saúde dos meus nervos. E ela disse que vendo o meu estado ali e o meu nível de dor, que na verdade eu chamei até de incômodo para ela, que eu não, realmente os nervos aprendem a conviver com essa compressão, e de que eu deveria procurar uma fisioterapia, voltar para o pilates, voltar para tudo devagar, fazer natação apenas braçadas, que eu fizesse uma hidroginástica e que depois 10, 15 minutinhos ao final da aula eu fizesse nado de costas para poder fortalecer paravertebral, que eu tinha que fortalecer o meu core. Tudo muito óbvio, porque realmente a gente tem que estar com a coluna, com o core e o paravertebral forte. Afinal de contas, eu estou há 8 meses enfraquecida. 25 anos de esporte foram absolutamente embora em 8 meses. Eu realmente sinto a minha musculatura fraca. Eu sei que quanto mais parada eu ficar, mais debilitada vou estar, menos forte vou estar para minha coluna enfrentar isso tudo. Me tranquilizou, falou: engaveta esses exames e vai à vida. Se você piorar, você volta, obviamente. Ou se quando você receber o relatório e quiser voltar, volta, porque a gente vê o que faz, se for fibrose, enfim, me tranquilizou completamente. Aqui em Portugal é muito comum um tratamento chamado ozonioterapia para fazer essa hérnia regredir. Muito comum. Eu sei que no Brasil não se usa, mas aqui é muito comum. Eu vi que tinha um outro médico, um médico que faz ozonoterapia aqui, e procurei esse médico. Inclusive avisei a ela, porque eu me senti paciente dela, que eu ia procurar essa pessoa só para ter informações de ozonoterapia. Ela falou que ela não fazia, mas que eu procurasse, claro, com certeza. Acabou que eu fui nessa consulta, nós nem falamos sobre isso. Foi uma consulta extremamente ruim e confusa. Ele viu no sistema que eu tinha ido a uma colega dele e que eu tinha sido operada com um outro colega, e não gostou nada disso, me colocou na parede,
me fez eu me comprometer antes de começar a consulta de que eu não falaria nada do prognóstico dele com nenhuma outra pessoa, que o currículo dele era isso, que era aquilo, e que se eu não me comprometesse, eu tinha que ter a hombridade de avisar ele que eu não seria mais paciente dele, e que o currículo dele era aquilo outro, que eu tinha que confiar cegamente. Muito confuso. Ele olhou os meus exames e achou que tinha fibrose e extrusão. E que eu deveria tomar 2 meses. Fez um teste clínico também em mim, minucioso, e eu não senti nenhum incômodo, nenhuma dor. Também levantou as minhas pernas, exame de frio, calor, tudo. E eu não senti nada, nenhum incômodo. No momento da minha consulta, eu falei para ele que nem incômodo eu estava sentindo, que eu estava ótima. Inclusive, ele disse que eu não precisava de artrodese, que ele falou que paciente de artrodese eu nem teria andado do jeito que eu andei, firme, bem, sem dor, que isso não aconteceria, que eu estava com a coluna estável, que não era o caso, que eu não tinha extrusado por causa de uma escoliose, porque ele falou que eu nem tinha escoliose, pelo que ele viu, tudo muito confuso. E que eu teria que tomar 2 meses de meloxicam, eu tenho essa receita, 2 meses de meloxicam e fazer 4 infiltrações de cortisona. Eu não sei pra quê, porque eu questionava falando assim, mas eu não tô com dor. Por que eu tenho que fazer infiltração se eu não estou com dor? Eu sinto um incômodo de 0 a 10, eu sinto um incômodo. E esse um incômodo de inervação mesmo, assim, parece que tem um bolinho assim no meu glúteo. De vez em quando eu sinto a minha panturrilha, às vezes o ossinho fica batendo, mas agora, no momento, desde que eu comecei a gravar o vídeo, eu não senti nada. Ontem eu caminhei por 1 hora, eu cheguei em casa com um incômodo aqui, mas bem na coluna vertebral mesmo, mas porque eu acho que ela tá rígida, aí ficou me incomodando, mas nada de radiação e de nada. Fiz um pequeno alongamento, que agora morro de medo de tudo, tenho medo dos movimentos, tenho medo dos alongamentos, tenho medo de tudo, porque ninguém objetivamente me diz o que eu posso e o que eu não posso. E que eu teria que fazer essas infiltrações, eu questionei se eu não poderia tomar só um anti-inflamatório, e mais uma vez ele não gostou, mais uma vez ele perguntou qual era a minha profissão, e que ele que era o neurocirurgião, então que eu não poderia discutir. Então assim, obviamente eu não volto mais nele, porque eu tenho que no mínimo me sentir confortável com um médico, do mesmo modo que eu me senti confortável com a doutora Kátia, mas são opiniões muito diferentes dos dois, e mas eu fico me questionando se ele não tá certo, se eu tenho que tomar anti-inflamatório, se eu tenho que fazer infiltração. Eu não tô sentindo nada. Eu sinto incômodos sim, mas eu já aprendi a lidar com eles, eu já aprendi que tem certos movimentos que eu não posso fazer. Ele me disse para eu não fazer hidro, porque eu não posso fazer movimentos de rotação. Eu não entendo. Porque essa é uma das minhas perguntas. Eu conheço tantas pessoas que têm todo tipo de hérnia, inclusive hérnia sequestrada assintomática. Às vezes a pessoa fez um exame e viu que tem hérnia por acaso, assintomática. E elas fazem todo tipo de movimento, estão na vida, estão fazendo esporte, estão se fortalecendo. Eu não sei até quando eu não posso fazer. A fisioterapia daqui de Portugal é muito ruim. Nomeadamente, eu já conversei com profissionais da fisioterapia, fisioterapeutas portugueses, que claramente dizem que a fisioterapia brasileira e que a medicina brasileira são referência aqui em Portugal, que o currículo do fisioterapeuta português é completamente diferente do currículo do Brasil, que é referência para eles, que eles vivem indo ao Brasil fazer cursos. Aqui em Portugal quase não tem pilates, eles nem sabem o que é RPG direito. Então, assim, até essa doutora me indicou o RPG porque eu falei sobre e ela disse que seria bom, eu expliquei o que é. E eu achei uma clínica brasileira aqui, elas me indicaram, falaram, Flávia, me explicaram que recebem muitos pacientes que fizeram cirurgia à toa, que a cirurgia deu errada e que, enfim, eu gostei muito.